Imagine-se flutuando no espaço profundo, cercado por centenas de bilhões de estrelas e galáxias, mas ao mesmo tempo isolado em um gigantesco oceano de escuridão. Esse é o cerne da hipótese do vazio cósmico. Nós, a Terra e toda a Via Láctea, estaríamos localizados em uma subdensidade colossal, uma cavidade onde há muito menos galáxias do que em regiões vizinhas. Durante um congresso recente da Royal Astronomical Society, em Durham, astrônomos de renome apresentaram evidências de que este buraco não é apenas um acaso estatístico, mas pode ser até 100 milhões de vezes mais provável de existir do que um universo perfeitamente homogêneo. Se isso for confirmado, nosso posicionamento espacial não seria apenas uma curiosidade, seria a chave para entender discrepâncias centenárias na medição da constante de Hubble. Ao falar em constante de Hubble, mencionamos o ritmo com que o universo se expande, o pulso cósmico que dita a velocidade de afastamento das galáxias. Durante décadas, cientistas mediram esse pulso de duas maneiras distintas: direta, contando supernovas e estrelas variáveis, e indiretamente, a partir da radiação cósmica de fundo, o registro mais antigo do universo. O problema é que essas duas abordagens não convergiam. Surgia ali a chamada tensão de Hubble, uma diferença estatisticamente significativa que desafiava nossa visão de um universo único e universalmente consistente. É exatamente aí que o vazio cósmico entra como protagonista. Segundo os pesquisadores, se estivermos realmente dentro de uma região de menor densidade, o chamado local void, os redshifts, ou deslocamentos para o vermelho, das galáxias próximas ficariam levemente distorcidos, inflacionando nosso cálculo local da constante de Hubble. Em outras palavras, estaríamos medindo uma expansão mais acelerada do que a real, simplesmente porque vivemos dentro de um bafo maior do que supunhamos. A investigação reúne observações de sondagens como Sloan Digital Sky Survey, dados de satélites como Planck e análises estatísticas que apontam para um desvio sutil, mas significativo, na escala angular das ondas acústicas barônicas. Para compreender a força dessa tese, é essencial voltar aos primórdios do universo. Pouco depois do Big Bang, o plasma primordial reverberou com imensas ondas de pressão, as ondas acústicas barônicas. À medida que o cosmos esfriava, essas ondulações congelaram-se no tecido do espaço, compondo um padrão que hoje funciona como uma régua padrão cósmica. Cada medição dessa régua nos conta a que distância as galáxias estavam a bilhões de anos-luz, permitindo mapear a evolução da expansão do universo. Esse eco do Big Bang está registrado na radiação cósmica de fundo, uma luz tênue que preenche o universo e que carrega informações valiosas sobre temperatura, densidade e composição do cosmos. Equipamentos de altíssima sensibilidade, como os do experimento Planck, captaram flutuações minúsculas nessa radiação, confirmando a teoria padrão de formação de estruturas. Porém, ao combinar esses dados com medições de distâncias locais, baseadas em explosões de supernovas e estrelas variáveis, cientistas encontraram que as duas abordagens se chocam. A constante de Hubble derivada da radiação cósmica de fundo é sempre menor do que a apurada pelas estrelas vizinhas. Nesse contexto, a escala angular das ondas acústicas barônicas funciona não apenas como régua, mas também como detector de anomalias. Um vazio cósmico potente, como o local void, provoca um desvio para o vermelho, o famoso redshift, ligeiramente maior do que o previsto no universo homogêneo. Esse efeito, embora minúsculo, é visível quando se somam décadas de observações. Ao ajustarmos nosso modelo Sbam ao redshift observado, vimos que um vazio local fornece o melhor encaixe estatístico, afirmam os autores do estudo apresentado na conferência. Como se demonstra que um cenário é até 100 milhões de vezes mais provável que outro? A resposta reside em métodos estatísticos rigorosos, baseados na inferência bayesiana. Pesquisadores reuniram dados de mais de 2 décadas de sondagens cosmológicas, incluindo o Dark Energy Survey, e confrontaram dois modelos, um universo uniforme e outro com um vazio local. O resultado foi claro: o modelo do vazio cósmico apresentou probabilidade estatística amplamente superior, mesmo quando se consideram incertezas e vieses. Para dar ainda mais robustez, os cientistas compararam suas conclusões com observações de galáxias mortas, aquelas que cessaram de formar estrelas a íons. Essas galáxias, contendo estrelas altamente massivas, oferecem um marcador de idade preciso. Ao cruzar a idade estelar com o redshift, obtemos um registro histórico da expansão do universo em diferentes épocas. Caso estivéssemos realmente em uma subdensidade, esse histórico apresenta uma curvatura característica que se encaixa perfeitamente no modelo do vazio. Além disso, a radiação cósmica de fundo, medida pelo satélite Planck, estabelece a linha de base do universo primordial. Qualquer proposta de vazio local precisa ser compatível com essa linha de base, e é exatamente isso que ocorre. A soma das oscilações acústicas barônicas e dos desvios para o vermelho molda um panorama coerente, onde a densidade local reduzida faz os valores da constante de Hubble convergirem entre os dois métodos de medição. Há décadas, a tensão de Hubble assombra cosmólogos. Enquanto o universo primordial indica uma taxa de expansão mais lenta, as medições diretas no universo local sugerem uma aceleração significativamente maior.
Era como tentar ajustar duas fotos de um mesmo jogo de quebra-cabeça que nunca se encaixam. A hipótese do vazio cósmico traz uma resposta simples e elegante. Não se trata de erro de conta, mas de posicionamento espacial. No universo onde a Via Láctea flutua isolada no vazio de centenas de milhões de anos-luz, a luz das galáxias próximas sofre um empurrão extra devido à menor atração gravitacional de regiões adjacentes. Esse empurrão inflaciona o redshift local, levando astrônomos a calcular uma constante de Hubble artificialmente mais alta. Ao incorporar esse efeito, a discrepância entre os métodos praticamente evapora, unificando o universo primordial e o local. O resultado é revolucionário. A constante de Hubble deixa de ser um ponto de discórdia e se torna uma única sinfonia cósmica, regida tanto pelas ondas acústicas barônicas quanto pela radiação cósmica de fundo. Em vez de um problema insolúvel, a tensão de Hubble vira pista, sinal de que nossa galáxia vive num oásis de escassez estelar, o local void, que distorce nossa régua cósmica. A confirmação definitiva do vazio cósmico depende de novos mapas de alta precisão. É aqui que entram missões como o Telescópio Espacial Euclid, da Agência Espacial Europeia, e o futuro Roman Space Telescope, da NASA. Ambos já estão em operação ou nos preparativos finais, com o objetivo de escanear bilhões de galáxias e mapear a expansão do universo em escalas nunca alcançadas. Com dados de Euclid, conheceremos a distribuição tridimensional da matéria escura e da matéria barônica, avaliando se a subdensidade local persiste em volumes ainda maiores. E o Roman Space Telescope, com sua visão infravermelha ultrassensível, permitirá estudar galáxias distantes e mortas, refinando a cronologia estelar e ajustando ainda mais a evolução da expansão do universo. Paralelamente, grandes levantamentos terrestres, como o Vera Rubin Observatory, prometem complementar essas missões espaciais, detectando supernovas e variáveis cefeidas em números sem precedentes. A união de todos esses esforços criará um retrato em tempo real do cosmos, comprovando se a Terra realmente habita um vazio ou se outras surpresas ainda nos aguardam. Mais do que solucionar uma simples contagem de galáxias, a hipótese do vazio cósmico desafia o princípio cosmológico que prega a homogeneidade e isotropia em grande escala. Ele nos lembra que, por vezes, a aparência uniforme do universo é apenas uma ilusão de perspectiva, como uma esponja que, quando observada de longe, parece lisa, mas revela cavernas profundas sob o microscópio. Se vivemos em um vazio, nossa percepção de velocidade, distância e até de tempo ganha novas camadas de significado. A constante de Hubble, até então tida como a mamãe de todas as constantes, deixa de ser absoluta e passa a refletir nossa posição privilegiada ou isolada no cosmos. Isso abre caminho para teorias mais avançadas, que unam dinâmica local e global em uma única estrutura matemática, sem perder de vista a riqueza das observações. Por fim, a cosmologia se torna ainda mais humana. Não estamos apenas decifrando fórmulas e equações abstratas, mas contando nossa própria história no grande palco estelar. Saber que podemos estar de fato numa bolha cósmica reforça o caráter frágil e único da Terra, despertando em nós um senso de urgência para compreender e preservar o ambiente galáctico que chamamos de lar. E então, será que a nossa galáxia está mesmo isolada em um imenso vazio cósmico? As evidências reunidas, das ondas acústicas barônicas ao eco do Big Bang registrado na radiação cósmica de fundo, passando pelas estatísticas bayesianas e pelos grandes levantamentos astronômicos, apontam para um sim surpreendente. Se confirmado, esse cenário une, de forma harmônica, os diferentes métodos de medir a constante de Hubble e encerra de vez a tensão que abalou a cosmologia. Entretanto, a ciência não se satisfaz com respostas definitivas. É preciso observar, medir e confrontar cada pista com curiosidade e ceticismo. As próximas missões Euclid, Roman Space Telescope e Vera Rubin Observatory serão cruciais para ratificar ou refutar a existência desse vazio. E você pode acompanhar cada descoberta aqui no Círculo Celeste, onde as grandes perguntas sobre a expansão do universo ganham voz e gancho em cada novo vídeo. Se este mergulho pelo vazio cósmico despertou sua imaginação, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe com amigos que amam a astronomia e comente abaixo. Você acredita que vivemos isolados nesse imenso oásis estelar? Até a próxima jornada pelo cosmos, onde continuaremos a desvendar os segredos mais profundos do universo e a fortalecer nossa conexão com as estrelas. Muito obrigado pela companhia, e lembre-se, o céu é apenas o começo.